Bel, boa noite, Nath, tudo bem? Tá escutando bem? Estou escutando vocês. Estão me escutando aí? Tá melhor pra gente. Boa noite, Paulo. É um E prazer. Bel, tudo bem? Nath, prazer em te conhecer. Prazer, tudo bem? Tudo jóia. Primeiro eu quero agradecer a vocês, né, pela presença, que ainda que virtual, para lançar o livro de vocês, né? Espero que em breve, presencialmente, né, ainda que se tiver que seguir protocolos, sigamos os protocolos, mas que em breve possamos nos encontrar para o lançamento presencial aqui na Livraria Páginas Editora, que tem um espaço muito agradável, muito propício para lançamentos de livros também. E quero agradecer também já de antemão também a Páginas Editora por permitir que eu faça a mediação de todas essas lives. E para a gente começar, eu gostaria, né, eu sempre faço essa primeira, eu sempre digo que a melhor pessoa para se apresentar é ela mesma. Então eu queria pedir que vocês se apresentassem para quem está nos assistindo. Bel e Nath, se apresentem, fiquem à vontade para se apresentarem para quem está nos assistindo. Então, boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer imenso estar aqui hoje para lançar o livro que eu fiz em parceria com a minha filha. Afinal de contas, foi convite dela. Ela que começou a história e nós fomos trocando mensagens do WhatsApp, chamadas de vídeo. Então, foi um livro construído durante mais de 6 meses, a gente trocando mensagem, relendo, alterando alguma coisa, e foi uma alegria muito grande porque nós tivemos mais próximas neste período aí de produção do livro. Mesmo com o isolamento social e cada uma numa cidade, nós pudemos manter essa conexão, proximidade, troca de ideias, do que a gente gostaria de fazer e de uma forma, a dificuldade que a gente sentia de estar longe das pessoas, né? A dificuldade da pandemia, a gente viu, olha, tantas mudanças acontecendo e a gente sempre pensava nos meus sobrinhos, nas outras crianças e ficava pensando, para eles deve estar mais difícil ainda ficar em casa, longe das pessoas, fora da escola. E a gente queria um livro que mostrasse que mudanças fazem parte, né? Por mais que às vezes a gente não goste no primeiro momento, que dê medo, dê tristeza, é importante passar por elas e contar com a ajuda das outras pessoas ao redor. E Sim. muita gente que está acompanhando a live já me conhece há mais tempo, sabe? Eu fui professora durante mais de 30 anos, fui alfabetizadora, trabalhei 10 anos em biblioteca e agora sou professora aposentada e me dedico a curtir a família, curtir os netos e a literatura. Então, nessa pandemia, a literatura... ainda bem que eu gosto de ler, porque a literatura preencheu um espaço fantástico na minha vida. Ai de mim se não fosse a literatura, sabe? E eu tenho o prazer de dizer que eu dei aula para meus 3 filhos. A Natália foi minha aluna também, na 3ª série. E hoje... além de mãe, era tia Bel na sala. Maravilha! Que privilégio, né? Sim, era casca grossa, sabe? Não era uma professora que passava a mão na cabeça. Mas era... Nath, Bel, você está falando que deu aula para a Nath, né? Minha mãe é professora aposentada, ela não me deu aula, mas quando eu tinha aí meus 6, 7 anos, eu me lembro que minha mãe ia dar aula, era eu e minha irmã é um ano mais velha do que eu, é, e minha mãe nos levávamos para a sala de aula, enquanto ela dava aula a gente fazia para casa no fundo. Então, assim, eu digo que minha mãe é o principal motivo pelo qual eu sou apaixonado pela educação. Minha mãe era uma professora muito rígida, muito rigorosa, mas uma excelente professora. Talvez, assim, né? E assim, eu lembro que na escola os alunos, eles chegavam e falavam assim, ó, esse aluno aí não está aprendendo, manda lá para a dona Vani. E passava pela minha mãe e não saía sem aprender. Então, é um privilégio poder ter a mãe dando aula ou a mãe, você assistir sua mãe dando aula, né? Isso é um privilégio, né? E eu queria perguntar para você. Pode falar, pode falar. Eu ia falar um privilégio e um incentivo também. Minha Sim, mãe gostava de colocar pra a gente escrever poesias, escrever redações, ler muitos livros. Então, desde pequena, eu já gostava de livros e pela influência dela foi acontecendo naturalmente. O meu gosto. mas, E
também. Maravilha. Eu queria perguntar para vocês, o livro chegou hoje aqui, né? Ele chegou imediatamente, eu peguei para ler, e adorei, porque gostei muito, porque assim, eu gosto muito da literatura infantil, que traz várias temáticas envolvidas, né? E várias possibilidades de leitura. E o livro de vocês traz isso, né? Você fala da mudança, que está presente aqui a questão da mudança, mas estão presentes várias outras coisas aqui no livro também, né? Várias outras temáticas que estão aqui, que são possíveis serem trabalhadas a partir da leitura. E a criança, eu tenho um filho de 5 anos, então eu vejo isso claramente, né? A criança ela é capaz de escutar escutar a leitura de um livro ou ler um livro, e ela mesma é capaz de perceber o que o livro está dizendo para ela. E ela diz para a gente isso. E aí eu queria perguntar para vocês como que surgiu a ideia de escrever o livro, né? Vocês já falaram um pouco da questão de trabalhar a temática, dessa questão das crianças estarem isoladas, a questão da mudança, mas eu queria que vocês falassem um pouco mais de como que surgiu a ideia desse processo de escrita a 4 mãos, né? E como que foi esse processo, como que foi durante esse processo, né? Vocês falaram um pouquinho, mas eu queria que vocês falassem um pouco mais também, como que foi esse processo aí da escrita a 4 mãos. Eu brinco que foram a 4 mãos e 2 telas, né? Porque cada uma na sua. E muito da inspiração veio pelo primeiro livro da minha mãe, que foi pela Páginas, né? Publicado no início do ano. Maio. Em plena pandemia. E eu gostava muito da história. Na nossa família, a gente sempre falou quem era o sol, né, da nossa família, a lua, que são meus sobrinhos. E eles mesmos gostavam muito, incentivavam. E eles foram inventando outros personagens pra gente ser também da família, todo mundo será alguma coisa da natureza. E aí veio com a minha mãe, a Dona Nuvem, que eles colocaram o arco-íris. O meu pai é o trovão, porque ele é agitado como trovão. Com essas influências, né, eu fui pensando em outras possibilidades da história. Tanto esse livro agora, quanto outras ideias. A gente já tem outros livros também pensados como se fosse uma coleção mesmo, dos personagens passando por mudanças, situações, novidades. E aí eu fui pensando e fiz uma narrativa, porque eu sou mais esse narrativa, e minha mãe da poesia. Então, por isso que eu brinco que juntou as mãos mesmo, o estilo de cada uma. Aí eu mandei a ideia para minha mãe, fui conversando virtualmente, e eu mandava para ela, e ela é mais do papel, ela ia lá e escrevia no papel que eu tinha mandado, digitado, sabe? Áudios, ela me mandava os áudios, que aí eu ia também escrevendo e juntando. Então, foi um processo bem interessante. E nem sei o que faço, porque são 2 pessoas com inspirações, ideias, e a gente tinha que entrar nesse conceito. Olha, eu acho que é mais legal isso. Ela também. Então, esse respeito e troca das ideias, da imaginação de cada uma. Até porque, para escrever uma história, tem o esboço ali, a primeira história, que a gente depois vai mexendo, vai riscando, vai tirando palavras, vai acrescentando palavras, vai lendo, relendo para evitar repetição de palavras, para ter mais coesão, mais coerência e agradar também. Aí a gente depois tivemos um tempo para reelaborar o texto, para ele ficar mais uma narrativa poética, para ele ficar mais gostoso de ser lido. Criança gosta de algumas rimas, e a sonoridade da história agrada muito as crianças. A gente já tem essa experiência de convivência grande com crianças, então a gente sabe mais ou menos, apesar de que cada leitor gosta de um livro, cada leitor se identifica mais com um tipo de texto, mas a gente tenta diversificar ali no texto para agradar a maioria. Então foi um trabalho... Eu falo que é a 4 mãos, mas a gente depois também acaba pedindo a opinião de outra pessoa para fazer uma análise crítica, o que está achando. Inclusive, minha nora, que tem filho pequeno também, foi dando
umas dicas. Ah, isso aqui eu não gostei bastante. Ah, isso aqui será que não dá para colocar mais sonoridade? E aí a gente foi aprimorando o texto até chegar nesse ponto. E eu acho que vai agradar muita gente. Me permita dizer, Bel, que eu não acho, não, eu tenho certeza, porque o seu outro livro, ele tem essa mesma linha que é a coisa do ritmo, da poesia presente, né? E isso atinge cheio as crianças. Eu tenho filho, eu trabalho com criança, né? E eu percebo exatamente como que essa escrita onde você trabalha, né? A questão do ritmo do texto através das rimas, né? E aí traz a sonoridade também durante a leitura. Isso faz com que a criança se envolva mais durante a leitura e compreenda melhor aquilo que o texto está oferecendo. E além disso, né, você tem aí como ilustradora a Mariana Tavares, que né, assim, ela é muito feliz nas ilustrações dela, né? Acho que é uma junção muito bem feita, né? O texto da Bel, o texto da Nath, a ilustração da Mariana. Assim como no seu outro livro, né, o seu texto, a ilustração da Mariana, né, que traz essa característica exatamente do que você está dizendo aí, que é do ritmo, da poesia, da sonoridade do texto, né? Eu acho que isso é assim de uma riqueza muito grande, porque a criança ela precisa entrar em contato com essa questão da sonoridade, da poesia, do ritmo, até para o desenvolvimento cognitivo, para o desenvolvimento da questão da fala, que é extremamente importante, né? E aí eu quero aproveitar e entrar numa outra pergunta. Você é psicóloga, né, Nath? E sua mãe é professora. E aí eu queria que vocês me dissessem assim, na escrita, eu percebo aqui a influência das duas, tanto a professora quanto a psicóloga. Eu consigo perceber claramente, mas eu queria que vocês dissessem isso para quem está nos assistindo. Né? O que você, enquanto psicóloga, traz para o livro e o que você, enquanto professora, Bel, traz para o livro da sua experiência, cada uma trazendo a sua experiência, né, e o seu campo de conhecimento. Eu sou psicóloga clínica e há muitos anos eu trabalho com crianças e famílias. Né? Trabalho com adolescentes. E ao longo dos anos eu sempre gostei na terapia de trabalhar usar livros como um instrumento terapêutico para trabalhar questões que aconteciam, seja na escola, na família. Então é muito comum eu utilizar livros, pausar no livro, perceber os desenhos, o quanto aquilo impactava. Então eu fui percebendo, né, claro que, vamos dizer assim, minha mãe tinha um nicho maior de pessoas, de crianças, do que eu, porque o meu era individualizado. E eu sempre fui percebendo o que agradava mais, o que não. Eu lembro direitinho um livro de rima, que teve um paciente uma vez que eu estava lendo um livro, e ele percebeu que era de rima logo no início, porque ele faz musicalização. Então ele falou, olha, tem rima. Aí eu pensei, nossa, eu demorei para perceber que tinha, ele pegou mais rápido do que eu. Né? Então aquilo do que chama a atenção mesmo da criança. E eu percebia muito como os desenhos também fazem diferença. Principalmente para as crianças que estão começando a ler ou ainda não sabem. Então, o desenho, né, as ilustrações colocam muito da parte emocional, que às vezes na nossa narrativa, né, no escrito, não passa tanto, o desenho passa para eles. E é muito legal. Os desenhos da Mariana são, assim, maravilhosos. Quando eu sempre pensava na Mariana e já pensava ideias do que eu queria. É lindo. Eu tô com os desenhos também dela, que eu peguei, são aquarela que ela faz. Eu não entendo nada de pintura, mas eu vejo assim, gente, isso é emocionante. Essa pra mim, essa aí eu adoro, essa que eu tô mostrando, são bem lindas. Da capa. Não, e outra coisa também, hein, Paulo? O projeto gráfico, né? A Cláudia Rezende ganhou a capa. Eu falo que o projeto gráfico também, igual eu conversei, que eu falei que eu queria algumas palavras maiores, algumas palavras em destaque. Isso tudo para o leitor é muito chamativo. E a leitura flui mais de um jeito mais gostoso, sabe? Aí tem lugares que ela deu movimento nas palavras, aumentou o tipo de letra,
mudou, colocou estrelinhas. Então, isso tudo faz o livro ficar mais encantador, não é? Sim, sim, exatamente. E isso que você está falando, eu estava até mostrando aqui, né? O movimento das palavras, né? Aqui, E, olha. Subir e descer, que dá exatamente essa ideia do subir e do descer. É a palavra que se movimenta e a criança ela vai perceber também que não só dá o movimento do subir e descer, mas que a palavra ela é viva, né? A língua é viva, ela está em constante movimento, ela está em constante mudança, né? O que a gente falava talvez há 10 anos atrás, hoje já se usa de outra forma a maneira de falar, né? O linguajar vai mudando e a gente precisa compreender isso, né? Assim como, por exemplo, a criança às vezes fala assim, né? Você fala assim, você foi. Aí a criança fala assim, eu. Ela responde de uma forma que não é o português correto. Existem várias formas de você corrigir a criança sem que ela se sinta ali, de certa forma, oprimida, né? Só você pode corrigir naturalmente, mas entender que a forma da criança falar é como ela entende a fala. E quando o projeto gráfico do livro traz esse movimento da palavra, tem momentos aqui, por exemplo, aqui né? É crescente. O aumentando. crescente, né? E vem num crescente, né? A palavra vem num crescente, olha, vai crescendo. Isso é maravilhoso. O projeto gráfico ficou muito bonito mesmo. E aí, pode falar, pode falar. Agradecer muito a Cláudia Rezende, que acompanhou esse processo aí com muito carinho. E realmente essa troca de ideias vai enriquecendo o livro e Uhum. resultado Ô, superior. Nath, você estava falando que gosta muito de usar a literatura, né, no atendimento. E eu acho, eu penso que isso é de uma riqueza muito grande, né? Porque a literatura, ela, ela nos proporciona o encontro com a gente mesmo, né? Ela não vai mudar o mundo, mas ela vai mudar o mundo que há em nós. E quando vocês trazem essa temática da mudança e junto com ela outras temáticas que atravessam a leitura e a escrita aqui, vocês vão proporcionar ao leitor, à leitora, né, à criança, ou ao adulto que queira ler também, porque o bom livro infantil, eu penso que ele é bom também para o adulto. Né? Tem muito adulto que lê livro infantil e se encanta, e aquilo ali pode mexer com o interno. Aqui fala de mudança. Né? Qual de nós não passa por mudança? Né? Não é só a criança. E quando fala das fases, eu acho muito bacana quando vocês trazem isso aqui na escrita, né? As luas passam por frase, a criança passa por mudança, o adolescente passa por mudança, o adulto passa por mudança. Então, eu acredito que a gente está em constante mudança enquanto a gente está vivo. Minha mãe tem 82 anos, está em mudança. Meu pai está fazendo 82 anos hoje, está em estado de mudança. Né? A gente faz aniversário, a gente muda, a gente acorda amanhã, a gente está mudando. Então, eu acredito que isso é muito rico, né? Como eu disse lá atrás. E eu queria fazer uma outra pergunta para vocês. Vocês trazem aqui uma coisa que eu acho muito bacana e que também tem no seu outro livro, Bel, e que eu acho isso muito rico também, quando você coloca, né, no livro do Sol, que, olha, você está brilhando, mas eu acho que é necessário separar de brilhar um pouquinho para que o outro brilhe. E aqui você traz essa mesma questão em relação à Lua. E aí eu queria, assim, vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? Sobre como que é isso para vocês. Vocês estavam dizendo da família de vocês que, né? Fulano é a Lua, é o Sol, tem os outros personagens, tem as crianças. Como que é esse diálogo na família de vocês? Como que é esse diálogo com as crianças que tem na família? Como que as crianças trazem essa inspiração para vocês também, quando vocês colocam isso na obra? E é interessante, porque na nossa. Acho que, talvez pela minha mãe ser professora, eu psicóloga, né? A área que a gente está, a gente acaba falando muito das emoções, das vivências, relatos, situações. Então, isso aproxima e conecta com a criança as emoções que elas também estão sentindo. Então, isso de validar a emoção é muito importante. Né? Infelizmente, muitas vezes eu, enquanto criança, muitas vezes não fui validada, porque às vezes era uma geração que achava que emoção, o que a criança sentia não era importante. E
crianças, eu vejo quando elas são validadas, independente da emoção que estão sentindo, e que a gente vai validar e corrigir o comportamento, vamos dizer assim, direcionar o comportamento, elas se sentem bem, né? Elas percebem que estão sendo valorizadas, que estão sendo escutadas, que estão sendo vistas, que tá tudo bem, às vezes, ficar com raiva, ficar triste, e que, ao mesmo tempo, o êxtase, né? Ficar muito animado é muito bom, mas tem que dar um pause. Não posso continuar o tempo todo. Então, e a gente pensava muito também sobre a noite, o sono, porque muitas vezes as crianças ficam, né, hiperestimuladas. Elas querem continuar, querem continuar conversando, querem participar, né, até tarde. E a gente ficou pensando muito isso, como também passar também, além da mudança, transformações, e isso em relação ao sono mesmo da criança, de prepará-la, que é uma mudança de fase. Então, ela vai dormir, depois ela vai acordar, ela vai crescer. Aparentemente, ela mingua quando está dormindo. A sensação da criança é essa. Mas depois ela vai despertar cheia. Só que ela fica cheia demais. Por isso que a gente pôs, né, a imagem da Mariana também, que eu acho ela que é linda, sobre a lua refletindo. E a gente quis colocar para perceber isso. Olha, às vezes eu posso estar muito feliz. Achei aqui, Paulo. Às vezes eu posso estar muito feliz, muito animada. Isso. Mas eu preciso perceber se nesse momento, né, que eu estou me admirando também, se não é importante eu refletir um pouquinho do que acontece. Porque é isso, quando a emoção está muito alta, né? A criança não para refletir. Então, quando a gente direciona, elas se sentem validadas. Isso é muito importante. E nessa hora que ela queria, que ela descobriu que ela queria continuar, né, sendo sempre lua cheia, ela viu o reflexo dela lá e achou, né, bacana e tal, e queria continuar. Já sei, quero ser para sempre lua cheia. Mas aí a estrelinha chega e faz um alerta com seu ar filosófico. Sim. A estrelinha interfere e fala assim, mas quando a noite está muito clara, quando a lua está cheia, as estrelinhas quase não brilham, quase não aparecem, ficam apagadinhas. Então, aquela questão de todo mundo quer ter seu espaço para brilhar, todo mundo quer ter sua oportunidade na vida, todo mundo e tem que aprender a respeitar o espaço do outro. Nós não somos nada sem o outro. Então, o legal também de duas gerações diferentes aqui, os personagens são de outra geração, né, que são os netos aí, personagens. É muito legal essa convivência harmoniosa entre as gerações e essa troca, o olhar de cada um, a percepção de cada um. Isso é muito legal, porque a gente, na realidade, nós somos uma mistura de pessoas dentro da gente. Eu gosto muito daquele livro do Jonas Ribeiro, Gente que Mora Dentro da Gente. Então, são tantos personagens, tantos autores, tantas histórias bonitas, tanta gente da família que já se foi ou que está aqui com a gente, que tudo isso vai acrescentando ao nosso jeito de ser. Nós aprendemos muito nessa relação com o outro. E eu falo que nesse ponto, ser professor, ou ser mediador de leitura, ser psicólogo, tem essa vantagem. O contato com o outro nos enriquece muito, sabe? Com certeza. Essa riqueza, essa convivência com o outro é de uma riqueza imensa, não é? Quando a gente aproveita bem as oportunidades. Com certeza. Ô, Bel, você falou da estrela, né, com ar filosófico. Eu vou te falar que quando eu li essa parte, eu achei maravilhoso. E achei maravilhoso, porque logo depois traz a referência da mitologia, né? Então, assim, quando eu falo desses outros temas, por exemplo, a partir da leitura, você pode caminhar para a criança despertar o interesse da mitologia. Quando vocês trazem a questão da lua, das estrelas, pode despertar o interesse da criança em descobrir mais sobre o universo, de olhar mais para o céu, de apreciar mais o luar, as estrelas, coisas que hoje já não se fazem tanto como se fazia na minha época, na época de você, né? Na sua época, na época da Nath. Não se tem mais isso. A cidade hoje ela é cheia de luzes, a não ser que você vá para a roça, você vá para um lugar que não tem. Mesmo assim, a pessoa leva o celular, leva um tablet, leva não sei o quê, e esquece que a natureza nos proporciona um espetáculo, que é um espetáculo maravilhoso, que se a gente prestar atenção, a gente vai conseguir entender exatamente o que vocês trazem no livro. Assim como a lua sempre muda de fase. E aí, quando eu li o livro, quando eu vi a lua,
eu me lembrei do Shakespeare, do Romeu e Julieta, né? Em que o Romeu fala com a Julieta: eu juro pela lua, e ela diz: não jures pela lua, que é inconstante, a cada mês muda de semblante. Ela diz para ele: então ele diz: e eu vou jurar por o quê? Não jures por nada, né? E assim, a lua é inconstante, muda de semblante, nós somos inconstantes e mudamos constantemente. Isso é que é o bonito da vida, né? É exatamente isso que você falou aí agora, que o contato com o outro, ele nos enriquece. E aí eu me lembro aqui, me permita aqui, eu me lembro de um texto que eu gosto muito do J.L. Moreno, né, do psicodrama, em que ele diz, né, encontro de dois, eu te olharei com os teus olhos e tu me olharás com os meus olhos. Eu arrancarei teus olhos e colocarei no lugar dos meus olhos. Tu arrancarás os meus olhos e colocarás no lugar dos teus olhos. Assim, eu te verei com os teus olhos e tu me verás com os meus olhos. Isso é que é bonito, né? Aqui, quando a gente está conversando, quando vocês olham para mim, vocês me veem com o olhar e me modificam, né? O olhar de vocês sobre mim me modificam. Não tem como. E aí, quando vocês trazem uma literatura em que a proposta são múltiplos temas, vocês trazem um enriquecimento enorme para a criança que vai poder ler, ter o contato com essa obra. E eu volto a dizer, não só a criança, o adulto também. Porque eu, por exemplo, eu pego livro infantil, tem livro infantil que me modifica e modifica muito. Porque eu leio e falo, nossa, esse livro é maravilhoso. Eu não preciso de um livro adulto para poder entender o que esse livro me passou, né? Então, assim, e como vocês disseram, a Mariana foi muito feliz na ilustração, a Cláudia foi muito feliz no projeto da diagramação do livro, né? Assim, né? Acho que assim é um conjunto, é o conjunto da obra que faz com que o livro fique belíssimo, né? E aí eu queria que vocês falassem assim um pouquinho, né? Assim, a gente está aqui no livro, mas se vocês têm outros projetos, escrever juntos outros livros infantis para nos brindar novamente, né, com essa riqueza que é a escrita de vocês. E isso que você foi falando é muito interessante, que precisamos do outro para nos conectarmos, para conseguirmos viver uma vida com mais significado, com mais valor. O outro nos modifica e nós modificamos o outro. Então, isso é muito interessante. E a gente quis passar bem essas mensagens também, colocar essas referências pouco históricas, científicas, mitológicas, para deixar um pouquinho, atiçar a curiosidade da criança, né? Dela querer entender mais e ir atrás. Então, por exemplo, né, mito de Narciso, às vezes é muito falado, né, do narcisismo, às vezes a palavra, e as crianças não entendem. Uhum. Então, colocar uma menção a isso, eles vão querer entender mais, então vão procurar em outros livros. E eu acho que isso é muito importante. Abrir esse leque. Colocar para a nova geração aprender a explorar, ser um pouco mais ativa, porque é uma geração que está muito receptiva, que recebe videogame, recebe de telas, só recebe e está produzindo, colocando pouco, seja reflexões, até brincadeiras, às vezes são as mesmas, né? Então a nossa ideia é isso, de abrir esse leque de possibilidades para elas mesmas explorarem depois, né? Então essas menções e uma explicação só pontual para gerar curiosidade. Legal. Igual quando você falou aí, Paulo, a questão, nós estávamos falando, eu lembrei da empatia, que justamente a literatura, ela é como se fosse... falei, tem outra autora que fala também, que é uma escola de empatia. A literatura é uma escola de empatia, porque é através da literatura que você se coloca no lugar do outro, que você se identifica com o herói daquela história, com um tal personagem que chamou mais atenção. Então, isso é justamente aprender a viver outras vidas, no sentido assim, mesmo na ficção, mas você aprende, assim, puxa vida, ele enfrentou esses desafios todos e venceu, eu também tenho meus desafios para enfrentar, vou enfrentar com coragem. Então, a literatura proporciona tanta riqueza e que, às vezes, as pessoas que não gostam de ler perdem essa oportunidade. Então, quando a criança tem um pai
ou uma mãe que gosta muito de ler, ou uma avó que conta história. Isso faz um bem danado para a criança. E isso é uma oportunidade muito rica, porque a criança vai aprender aí a gostar dos livros, desenvolver o amor pelos livros e, consequentemente, vai aprender a gostar de ler. Aprender a gostar de ler é muito mais importante do que aprender a ler, porque aprender a ler, a gente sabe que a maioria da população aprende a ler, mas aprender a gostar de ler são poucos. E eu falo muito isso, eu repito, inclusive nas outras lives que eu fiz, eu repito isso. Que até tem uma fala do Ziraldo que eu gosto muito, quando ele usa o personagem Menino Maluquinho, no livro Pensamento Vivo do Menino Maluquinho, aí tem o desenho lá do menino falando assim, a escola dos meus sonhos primeiro me ensinaria a ler, depois me ensinaria a gostar de ler. Então, quando a criança aprende a gostar de ler, ela viaja, vai longe. Ainda mais em tempos de pandemia, essa questão de adaptar-se, né, a uma outra, a mudar de fase, mudar de ritmo de vida. E quem gosta de ler está conseguindo vencer melhor esses desafios da pandemia. Então, eu acho que a literatura é fundamental na vida de qualquer ser humano, sabe? Eu não falo isso só porque eu estou escrevendo livro, não. Porque muito antes de escrever livro, muito antes de ser autora, eu já defendia isso e já falava isso sempre para os alunos, para os pais. É porque realmente a literatura tem um... A gente sabe, basta a pessoa parar para pensar um pouquinho que vai perceber a riqueza da literatura no desenvolvimento da pessoa, na formação, na humanização. Como se diz, o poder da palavra escrita é muito grande. Se o poder da palavra falada já é grande, mas o poder da palavra escrita é maior ainda. Com certeza. Ô, Bel, você está falando isso aí, eu tenho 2 filhos, um de 14 e um de 5 anos. O meu menino de 5 anos, ele faz isso aqui, olha. Papai, lê para mim. Eu abro o livro, aí eu vou começar. Ele, não, papai, peraí. Agora entra também. Aí eu tenho que fazer igual ele e entrar no livro. Aí eu termino de ler, ele faz assim, ó. E fala, papai, sai aí também. E eu falo que ele é privilegiado, porque assim, eu tenho muito livro infantil em casa, eu trabalho numa livraria, eu gosto de leitura, eu trabalho com literatura. Então ele é um privilegiado. Sábado ele veio aqui para a livraria comigo, pediu para contar uma história, eu contei uma história para ele aqui, e incluí a Letícia, incluí um livro aqui do Stephen King. Aí ele falou para mim, papai, lê esse livro, que é o Iluminado do Stephen King. Eu falei, filho, esse livro é uma história de terror, mas eu já tenho 5 anos e eu posso escutar história de terror. E eu comecei a ler o livro para ele, eu fui parar, ele não queria que eu parasse. Aí ele pediu para eu ler um outro livro, que é o do Rafael Montes, Uma Mulher no Escuro, que também é um suspense e tal. Eu comecei, aí eu parei, não, papai, por que você parou? E eu falo isso porque assim, é exatamente o que você falou, para complementar o que você está falando, da importância que a literatura tem para a criança, para o adulto, para o adolescente, como eu disse, não é para mudar o mundo, mas é para mudar o mundo que há em nós. Né? O mundo que há dentro de mim, ele pode ser transformado a partir de um livro. Das palavras que estão escritas aqui, que tem um poder gigantesco. Pode mudar, assim, tanto que né, a gente tem a biblioterapia, que trabalha com a terapia através dos livros, né? Eu até vou pedir licença. Esse livro aqui é um livro maravilhoso, A Farmácia Literária, que faz exatamente isso. Aqui as 2 autoras pegaram, elas escreveram um livro falando de várias temáticas, e a partir daí elas vão sugerindo leituras para que você possa curar uma dor, uma angústia, para que você possa amenizar uma tristeza, para que você possa alçar voos. E quando vocês escrevem um livro como esse aqui, o que a leitura me trouxe, quando eu li aqui, a hora que chegou, assim, me vieram várias possibilidades de trabalhar com crianças. Eu tenho um trabalho que está parado esse ano, mas que se tudo der certo, volta ano que vem, voltando às escolas, que é literatura, que é o Rodas de Leitura, Literatura e Direitos Humanos. E eu trabalho literatura com as crianças para trabalhar direitos e deveres e também temáticas importantes no dia a dia para a construção de valores. Esse livro seu e o outro
São 2 livros que ano que vem eu vou trabalhar. Porque aqui dentro da sua obra tem questões importantíssimas para ser trabalhado com as crianças. Importantíssimas. Então, assim, por isso que eu perguntei de projetos, né, para se vocês pretendem escrever outras coisas. E aí eu queria perguntar para vocês, assim, a gente está falando de literatura, para você, Nath, para você, Bel, qual livro infantil, é difícil falar um, né? Mas se não quiser falar um, fala 2, 3, 4, que marcou a infância de vocês, e foi aquele livro que vocês dizem assim, esse livro foi o livro que foi o marco fundamental na minha infância para eu tomar um gosto tremendo pela leitura. Só falando antes sobre projetos de outros livros, a gente já trocamos, já tem... tem pelo menos mais 3, né? Que maravilha! Mas já temos... tá bem frutífera a imaginação nossa aqui também, vamos dizer assim. Devido à pandemia, acho que isso de viajar na imaginação, acho que para mim sempre foi algo, desde criança eu gostava de, seja viajar no mundo da outra pessoa, na história da outra pessoa, ou no mundo de cidades que a pessoa está, né, na natureza, o que acontece ali naquele ambiente. E quando eu era criança, para mim, são muitos livros, né? Hilda, na época da minha escola, tinha coleção, eu adorava. Nossa, adorava. Não podia viajar, não saía de casa, mas viajava pelo mundo com a bruxa. Né? Mas o que mais me marcou, e até hoje continua marcando, é o livro do Rubem Alves, A Menina e o Pássaro Encantado. E que, inclusive, que é maravilhoso. E no início da história, ele fala que é para os adultos também, né? Não é... Aquilo é uma narrativa que a criança vai ter um olhar e o adulto outro. E é um livro que eu releio com uma constância. E falo que cada vez eu pego um elemento novo, tem uma outra percepção. Né? Eu viajo mesmo na imaginação. E eu gosto muito tanto da história. E eu sou encantada com os desenhos daquela história também. O antigo, principalmente. O antigo. A primeira versão. A Loyola, a versão da minha época, né? Porque teve as releituras, teve da Turma da Mônica, né? Teve essas mais, vamos dizer assim, a antiga mesmo. Eu sou encantada. E várias coisas eu uso. Minha mãe sempre me chama, né? Da minha menina encantada. Porque desde pequena... E eu escrevi, né, mãe? Você gosta de contar essa parte. Não, inclusive eu trabalhei, assim, as histórias de Rubem Alves, eu trabalhava quase todas. Eu acompanhava tudo que saía do Rubem Alves, eu comprava. E trabalhei muito, na escola tinha muitos livros. E com milhares de alunos, eu posso dizer isso. Eu trabalhava com 12 turmas de manhã, 12 turmas da tarde, quando eu trabalhei na biblioteca. Então, assim, eram milhares de alunos que ouviram as histórias. Então, a Menina e o Pássaro Encantado, eu fiz teatro. A gente... a criançada, sabe, envolvia mesmo com a história. E eu lembro que eu dava depois também a produção de texto. Eles fazerem a reescrita, a versão dos alunos para a história. Aí é muito legal. Quando você trabalha bem uma história, trabalha bastante, o texto já está garantido ali na cabeça da criança e ela fica mais fácil para ela escrever a narrativa, porque já tem, né, o conteúdo ali para ela desenvolver. E eu lembro que minha filha, na 3ª série, ela fez um reconto da história Menino e Pássaro Encantado, que eu fiquei babando, assim, nos mínimos detalhes, com a letra linda. Né? Então, são coisas que marcam. E minha mãe guardou. Nem tem tantas coisas da infância guardadas, mas essa história e o meu livrinho da biblioteca, que eu lia muito, então eu fazia, né? Eu escrevia os registros, falava que gostou, fazia um desenho. E isso minha mãe tem guardado. Porque eu acho que, na época, eu fui uma professora um pouco à frente do meu tempo, no sentido assim, que eu nunca fui de dar ficha de livro para menino, não. Não tinha leitura. Poesia era para apreciar. Quem quisesse declamar, Sim. Quem quisesse decorar, se gostou de alguma poesia. Mas o objetivo era assim, eu soltava livros de poesia na mão das crianças, quem quisesse. E era bem livre, sabe? Eu acho que tem que ser democrático, não pode ser obrigado. E a questão da literatura, na narrativa, eu desenvolvia com os meninos um trabalho, um projeto muito legal na época. Eles escreviam o que eles aprenderam para a vida deles com aquela história, o que
identificou daquela história, com as palavras dele. Não era resumo, não era personagem principal. Isso estava claro na leitura. Eu queria o que ficou para a vida deles. E eu fazia muito esse momento interativo com os alunos. Sabe? O que ficou para a vida deles. Isso era um momento que todos se enriqueciam com a fala do outro. Não é? Então, e eu lembrando, e era um exercício de empatia também, de cada um, né, ouvir o do outro, perceber que é diferente que as suas às vezes e que tá tudo bem ser diferente, né? Não tem a mesma visão, não tem que ser todo mundo igual, né? É importante respeitar. E é uma coisa que eu gosto muito e que eu sempre proponho para amigos, para pacientes, seja se vai ler uma história com a criança, se vai ver um filme, converse depois. Sempre para tentar colocar isso. Eu estou recebendo, né, uma arte, literatura, mas eu também estou agindo em cima dela. Eu estou falando, estou sendo ativo, estou processando, refletindo sobre aquilo. E percebendo que cada um teve uma visão. Às vezes um gostou mais de uma parte, o outro de outra. Igual a ilustração. E tá tudo bem e é validado e respeitoso isso. Sim, sim. Vocês estão falando isso aí, Horácio, você está falando isso, assim, eu tenho um filho de 14 e um de 5. O meu de 14, quando criança, sempre para conversar qualquer tema ou qualquer assunto que fosse difícil para ele, eu sempre utilizei da literatura e da história de tradição oral. E faço isso com meu filho de 5 anos também, desde que ele nasceu. Eu acredito que é o que você estava falando, Bel. A literatura tem esse poder de transformação e esse poder também da metaforização, né? A criança ela vai metaforizar, simbolizar, ressignificar a partir da leitura ou da escuta de uma obra literária ou de uma história, né? Eu faço isso muito com meu filho. Então, por exemplo, quando a mãe dele perdeu o avô dela, ele foi no dia do enterro, aí eu li um livro para ele, que é até que dá páginas aqui, né, falando sobre isso de uma forma muito delicada, muito poética. Eu terminei de ler o livro, eu não falei nada. Ele falou assim: papai, morreu, né? Morrer faz parte da vida, né, papai? Eu falei: é igual o vovô que morreu, né? Eu falei: ele não virou estrela, né, papai? Eu falei: não. E assim, eu não precisei falar nada. O livro por si só falou, né? E eu acho que o que eu percebo é que tanto esse livro aqui que vocês escreveram, quanto o outro livro seu, Bel, ele traz exatamente essa perspectiva, que eu termino de ler, e quando eu li para o meu menino o seu outro livro, esse aqui eu não li ainda, eu vou ler, é engraçado que assim, de cara, ele já foi me dizendo tudo que ele compreendeu do livro. Ele já foi me dizendo a importância que é deixar as outras pessoas brilharem, o quanto que isso é importante. Ele já foi me dizendo de outros temas que estavam atravessando ali. Ele já foi me trazendo aquilo. Foi falando: papai, foi igual aquele dia que aconteceu isso assim comigo, né, nessa história. Ele foi trazendo questões da vida dele, foi simbolizando, foi metaforizando para dentro da escrita e foi ressignificando. Isso é que é o bonito da literatura, né? Isso é exatamente isso que é o bonito. E é o que vocês fazem na escrita de vocês nessa obra. Por isso que assim, eu estou dizendo aqui, eu vou reafirmar para quem está nos assistindo, quem quiser adquirir, entra no site da Páginas Editora, pode pedir, ou pode pedir aqui comigo na Livraria Páginas, no 31 971 748773. Se estiver em Belo Horizonte, pode também visitar aqui a livraria, que eu vou atender vocês. Vou indicar livro, vou deixar esse livro aqui pronto para vocês comprarem. E vou dizer uma coisa que eu sempre gosto de dizer. Para quem vier aqui ou for entrar no site, tira o escorpião do bolso e já compra logo 10 desse livro aqui, 10 do outro da Bel, para presentear todas as crianças que tiverem no bairro, na família, porque livro é um presente valioso. É um presente valioso, né? Então, assim, eu acho que quando vocês trazem todas essas falas, é muito importante para quem está nos assistindo. Alguém disse aí, né? O livro infantil é bom para o adulto voltar à infância. Também. Né? Assim como é bom também para a gente ressignificar, para a gente reconstruir o que há em nós que precisa ser reconstruído constantemente, né? Tá aí, né? Assim, né? A Natália pode aí confirmar para mim, atende como psicóloga clínica, né? Sabe que deve receber diariamente, né?
no consultório crianças, adultos, adolescentes que estão o tempo inteiro ressignificando, reconstruindo, né? A Bel, como professora, certamente vivenciou isso durante né, toda a trajetória enquanto professora de crianças, de adolescentes que tiveram que ressignificar. Em algum momento, né, você foi aquela pessoa que foi ponte para essas crianças. Né? Porque a professora é uma ponte, a psicóloga é uma ponte. Né? O Galeano, no livro dos Abraços, tem um texto dele em que o pai leva o filho para conhecer o mar. E aí, quando ele chega naquela imensidão, os olhos ficam paralisados, ele fica ali parado. E aí, quando ele fala, gaguejando para o pai, me ensina a olhar. Né? E o livro faz isso. Ele nos ensina a olhar. A professora faz isso. Ela nos ensina a olhar. Né? Eu digo que eu sou muito grato à minha mãe e a todas as professoras e professores que me ensinaram a olhar. E me ensinaram a olhar e chegar onde eu cheguei. E ainda me ensinam. Né? Assim como eu sou muito grato, né, a muitos anos de análise, a pessoa com quem eu sento ali, vou falar, e que me ensina a olhar. Né? E vocês fazem isso. E agora, fazem isso aqui, na escrita. E é bonito demais. Né? É bonito demais. Tinha várias intenções com o livro, mas uma delas é essa, de levar um pouco dessa ampliação do olhar, de uma reflexão, de uma imaginação, porque muitas vezes, né, no meu trabalho, às vezes individualmente com cada pessoa. Eu queria colocar isso maior, né, para outras pessoas que às vezes, né, não estão ali numa terapia, não tem uma professora que é ativa, não tem, às vezes, alguém da família também, por causa, às vezes, né, da correria, que está incentivando. Então, ter essa ampliação, e que é muito importante. E é difícil, né? Se quer sair do seu centro, né? O Narciso não está ali à toa. Quer sair de você para olhar para fora e você olhar para dentro de novo. Né? É um movimento contínuo isso. A cada vez que eu olho para lá, eu olho para cá e várias coisas mudam. As minhas fases vão mudando. E esta pandemia trouxe muito isso para a gente, de se adaptar aos novos tempos, às novas maneiras de viver. Né? O que é possível hoje, o que deixou de ser possível, né? No momento. Então, esse livro assim, nos envolveu de uma maneira muito rica, no sentido, assim, nós começamos a pensar assim, na importância dos pais que estão assim, direto com os filhos em casa e à noite, os filhos estão o dia inteiro ali, estão sem escola, sem queimar caloria, né? Sem gastar energia fora de casa. Tá? Então, quem mora em apartamento, porque quem mora em casa tem mais espaço, mas quem vive em apartamento fica até mais difícil lidar com essas questões. Então, Sim. Por isso, começamos a pensar também em alternativas, porque nós temos crianças na família e, graças aos pais que estão sempre lendo para as crianças, a gente vê como que o resultado é muito bom. Tem o ritual do sono, e na hora de dormir ali, a criança tem um horário para ir dormir. Porque criança, hoje em dia, essa questão de tela é muito Sim. questionada. Até os pediatras já estão questionando Sim. muito isso. Fala um pouco de tela. Isso de menos telas e mais saúde. Se formos pensar, muitas vezes, para as famílias, é mais fácil, entrega o telefone, deixa na TV, né? E uma luz muito próxima. Uma coisa é aquelas TVs, eu vou dizer assim, na minha época, pequenas, com baixa resolução. Aquilo para as crianças é muito estimulante. Né? Tanto é que a Sociedade Brasileira de Pediatria tem normas de tempo de tela para cada faixa etária. Então, eles sugerem que mais ou menos até os 2 anos, sem tela nenhuma, as crianças. Então, inclusive, fez determinações para as creches, escolas retirarem, porque tinha um momento, depois do soninho, tinha um momento de TV. Não, criança de 2 anos é sem, nada. A partir dos 2, é aos poucos, 2, 3, é aos poucos minutos. E, infelizmente, ainda mais na pandemia, sei que a opção que teve para muitas famílias foi isso. O menino teve que ficar fazendo aula virtual. Né? Já ficou exposto. Já teve aquela... Isso que é a TV. E a gente queria... Não, vamos pensar formas de possibilitar que a criança saia um pouquinho, né, desse mundo virtual e entre no mundo real. E aí, Paulo,
esse mês de novembro e dezembro, nós ficamos trabalhando um monte de questões aí e ela teve a ideia de criar, pode falar um pouquinho aí da... que é uma ecobag do Boa Noite. Ecobag, uma sacola de Boa Noite. Com vários momentos. Um dos momentos é de leitura e imaginação, né? Que um deles vai ser com esse livro dentro. Até faixas etárias. Então, para crianças até 5 anos. De 0 a 5 vai ser com esse livro e com mais seis opções, 6 itens de atividades diversificadas. De momentos para isso, para tirar a tela das crianças à noite, elas fazerem outras atividades e desacelerando para entrar no processo de sono. E infelizmente, distúrbios de sono é o que mais estamos tendo. Antes da pandemia já tinha, agora mais ainda. E as crianças muito. Então, e aí ficou aquela questão agitada durante o dia, mas às vezes foi porque não teve uma qualidade de sono à noite. Então é o corpo tentando hipercompensar a falta do sono, de certo modo. Então a gente foi pensando em atividades, isso que muitas vezes a gente faz com meus sobrinhos, mas que eu sei que muitas outras pessoas às vezes não sabem, porque não são da área. Né? Não, ritual. Isso, desse ritual, na saúde a gente chama de higiene do sono, que é literalmente ficar no mínimo 1 hora antes de dormir, você fazer uma higiene do seu espaço, ambientes, atividades, para preparar o sono. Inclusive, aquilo que a gente está conversando da natureza. A gente está com muita luz, né? No nosso... diminuir a luz aí. Então, diminuir a luz, ajudar na produção da melatonina. E isso as crianças... Nós adultos somos impactados, mas as crianças também, que estão com o cérebro em formação, é mais ainda. Natália, para quem quiser adquirir essa Egoberg, como que faz? Já pode pedir com você? Como que funciona? Já tem no Instagram, a gente fez um Instagram para Ecobag Boa Noite. E aí no meu site mesmo eu já disponibilizei as informações, né, os segmentos. Tem momento de concentração, tem momento de relaxamento, né, um momento de fazer posições para desacelerar o corpo, como se fossem, né, posições de yoga, momento de concentração para direcionar a concentração e o corpo relaxar. Né, foi tudo bem pensado. Foram vários momentos. Maravilhosa a sua ideia, sensacional. Eu falo como pai. Oi. Não, coisas artesanais que eu fiquei costurando no mês de novembro, dezembro, costurava a máquina mesmo. Isso. E a gente queria que simbolizasse isso, do nosso afeto, preocupação, carinho. Recheado de carinho, recheado de afeto. Sim. E isso do artesanal, porque, infelizmente, né, às vezes a produção em larga escala perde essa qualidade afetiva. Né? Então, colocar isso uma criança que vê, nossa, foi costurado, né? Outras vivências que pode despertar na criança. Podia ter uma estrelinha. Não é só uma eco bag, né? É algo que vem com uma construção afetiva junto, que é exatamente isso. Você pega aquilo, você sente, nossa, isso foi feito aqui à mão, cara. Olha que bacana, isso não foi feito numa indústria, uma produção em série. E sustentável. Né? Porque essa ideia de como é que você vai levar para os outros lugares. Não é algo descartável, é algo do seu ritual que você pode levar para qualquer lugar. Tá indo dormir na casa da avó, né? Tá indo quando a pandemia melhorar, né? Você tem esse processo. E que são atividades que a criança vai escolher. Então, por isso que tem muitas opções. A criança escolhe, vou fazer 2, 3 hoje. Amanhã eu faço outras 2 ou 3. Até para não ficar cansativo. Então, minha mãe foi fazendo, olha que coisa mais fofa. Porque a minha mãe é uma ótima costureira também. Não só ótima tudo manual, né? Eu cortei, minha tia passou o pontinho, mostra como... E a ideia da estrela é que a criança vá relaxando antes de dormir. Então, utilizar a estrela. Em que na hora que vai subindo o dedinho, ela vai puxando o ar. Puxa o ar. E quando desce, sopra. Puxa o ar. Para ir respirando e acalmando, fazendo esse processo todo na estrela, né? Então, uma forma concreta de ajudar a criança a entender isso do ritmo da respiração. Outros para Oi?
Não, eu não estou escutando vocês. Vocês estão me escutando? Eu não estou escutando vocês. Oi? Não estou escutando vocês. Acho que perdeu o som aí. Oi, Tinha oi. perdido. Agora vai. Recebi Agora ligação. foi. É porque recebeu ligação. Aí o som sai mesmo. Tá, ok. Tira a tela. Não tá. Vai. Pronto, voltou. Aqui, acolchoado, sabe? Macinho, com a lua e a estrela para brincar. Os personagens. Tem outro joguinho aqui também, que tem várias cartas. Que Tem esse monte de muito bacana. Itens. Muito bacana, viu? Muito bacana. Isso é exatamente, né, nos tempos em que a gente vive, uma proposta lúdica, toda feita de forma afetiva, né, pensada a partir também dos livros, né, que pode ter uma interação com os livros, né, e exatamente isso que você estava falando, né, Natália, essa questão de que as telas são prejudiciais, né, e como são. Eu falo que assim, eu não consigo, por exemplo, ler. Uma vez eu tentei ler no tal do Kindle. Aí eu ia comprar um Kindle, minha prima me emprestou, eu peguei num dia, no outro eu devolvi. Não deu. Eu prefiro o livro. Eu tenho que ter o objeto livro. Eu sou de uma geração do objeto livro. Não tinha Kindle, não tinha celular, não tinha internet. Então, por exemplo, eu sinto necessidade, eu ligo para os meus amigos, minhas amigas no dia do aniversário. Outro dia eu liguei, meu amigo falou, não, mas você é a única pessoa que está me ligando. Eu falei, e vou continuar ligando todo ano, né? Seu som sumiu. O som sumiu. Então sumiu? Agora, vai. Ah, não, agora eu ouvi, agora eu ouvi. É que Agora, eu é porque tá falhando. ligação as pessoas não usam mais também, mas Não perdem. usam. Exatamente, exatamente. E é muito importante isso que vocês criaram, exatamente para que os pais, as mães percebam o quanto é importante trabalhar o lúdico, o quanto isso é importante para o desenvolvimento cognitivo da criança, o quanto é importante para trabalhar a questão, exatamente você está colocando do sono, que é muito importante, um sono tranquilo para a criança, né? E esse tempo de pandemia, só é um adendo. Meu menino tem 5 anos, outro dia ele falou comigo assim, ele estava brincando com a amiga invisível. Eu falei, esse amigo invisível é muito legal, Antônio. Ele falou, papai, se não fosse meu amigo invisível, eu já tinha ficado doido. E isso é muito significativo, né? Porque não é só ele, né? São várias crianças que estão passando. E ele fala comigo assim, papai, eu quero voltar para a escola, eu quero aprender as letras, eu quero aprender a ler, eu quero aprender a escrever, eu quero ver minha professora, ver meus coleguinhas. E quando vocês fazem um trabalho como esse, né, da Ecobag, estão proporcionando aos pais e às crianças um momento também em que estejam em conjunto ali, trabalhando em conjunto e estejam criando laços afetivos. Porque a gente, cada vez mais, o que a gente vê são crianças sem laço afetivo com os pais e as mães. Porque ficam o tempo inteiro na tela, o tempo inteiro jogando, o pai chega em casa, às vezes o trabalho não tem tempo, às vezes a mãe também está cansada, porque tem tarefas infinitamente maiores do que as do pai, né? Então, assim, é muito importante isso que vocês estão fazendo, assim, é uma coisa fantástica, fantástica, fantástica. Muito bacana. A gente está chegando ao final da nossa live. Antes eu quero, assim, antes de mais nada, eu quero agradecer a vocês duas, né, por tanta riqueza, né, na fala de vocês, agradecer principalmente pelo livro, né? Eu agradeço em nome de todos os leitores e leitoras que vão entrar em contato, porque como eu disse, eu li a hora que chegou aqui e eu sou assim, eu leio, quando eu gosto eu leio de novo. Aí eu li mais 3 vezes aqui antes de fazer a live e vou ler de novo, né? E vai para o meu canal no YouTube, vai para o meu Instagram, assim como foi o outro, né? Porque assim tem que ser multiplicado, tem que ser levado a todas as pessoas para que as crianças tenham acesso, para que os pais tenham acesso. Então, eu quero agradecer a vocês, agradecer a Páginas Editora e queria deixar que vocês
se despedissem, falassem aí o que vocês achassem necessário para finalizar a nossa live. Bom, agradecer a você, Paulo, pelo carinho, pela atenção que você conduziu essa live. E às vezes que eu tive aí na livraria também, a gente vê que você é aquele cara que é apaixonado por livros. E a gente vê o brilho no olhar, né? Isso é muito legal. E além de tudo, você é contador de histórias, esses projetos que você desenvolve são muito bacanas. Então, isso faz a diferença para levar o encanto do livro para as pessoas. E eu acho que enquanto eu viver, eu falo isso, que enquanto Deus me permitir viver, eu quero espalhar esse encanto pelos livros, porque eu sei que é benéfico para todo mundo. E eu não quero isso só para os meus filhos, só para os meus netos. E nem só para os alunos que eu tive a oportunidade de conviver. Numa dimensão muito maior. Eu quero semear o bem enquanto eu viver. Eu brinco que eu quero espalhar o pó mágico, o pó de pilim-pim-pim, por onde eu for. Esse ano, a Emília fazendo, hein? Centenário da Clarice Lispector, centenário da boneca Emília. Então, vamos espalhar boas leituras, espalhar o pó mágico da literatura enquanto a gente viver. Semear o bem, eu acho... Opa, minha caixa aqui. Semear o bem, porque isso faz bem pra gente. Então, um beijo a todos que estão, um beijo no coração de cada um que está assistindo a nossa live e a todos que vão ver depois, porque fica gravado na página da editora, né? Então, um beijo no coração de todos vocês e muito obrigado, Paulo. Muito obrigada por esse momento. Queria mais, porque assim já passou uma hora, estava tão bom esse papo. Quem sabe nos próximos livros teremos de novo em breve. Né? E agradecer a todos e realmente isso, de levar um pouco de luz, de momentos, tempo de qualidade para as famílias, né? Para as crianças terem um momento com suas famílias, de imaginação, de viajar na imaginação. Né? E que isso, pelo menos que a gente deseja passar junto com os nossos livros, nossas obras, nossas ideias. Espalhar a luz enquanto viver, né? Sim. Maravilhoso. E um Feliz Natal para todos, né? Mesmo com tudo mais reduzido, com poucas pessoas, não está podendo aglomerar, mas que a gente possa sentir a energia e a luz do Natal iluminando a nossa vida, né? A vida de todos nós, trazendo saúde e paz. É isso que nós precisamos, não é? Saúde e paz. Com certeza. Em frente. Com certeza. Olha, muito obrigado a vocês duas, Bel, Natália. Que venham outros livros para que possam nos presentear, nós, leitores e leitoras, né, com literatura de qualidade, que traz temas tão importantes, que traz propostas tão importantes, que tem, né, possibilidades diversas para que a criança possa ressignificar, possa metaforizar, possa simbolizar. Né? Obrigado pelo esse trabalho que vocês estão fazendo com a Ecobag. Né? Obrigado por toda essa riqueza que foi durante esse tempo que a gente esteve aqui conversando virtualmente. Bel, obrigado pelo carinho, né? Obrigado, assim, né? Tive a oportunidade de conhecer você pessoalmente já. Então, assim, muito obrigado mesmo. Espero que... E para quem quiser adquirir o livro, entre no site da Páginas Editora e compre. Se quiser também pode comprar pelo WhatsApp aqui da Livraria Páginas, que é o 31971748773. Se estiver em Belo Horizonte, vem aqui visitar a livraria. Vou ter uma alegria imensa em receber cada um de vocês aqui com todo cuidado. Né? Aqui o espaço é muito gostoso, muito propício para se adquirir. Eu vou dizer assim que eu sempre digo, aqui, quem entrar aqui na Livraria Paz não vai comprar livros, vai realizar sonhos. Então venha realizar seus sonhos aqui. Venha aqui realizar seus sonhos a partir da leitura dos livros da Bel e da Nath, do outro livro da Bel e de tantos livros que estão presentes aqui, que podem proporcionar a você que quer ser um leitor, que ainda não é leitor, um encontro com você mesmo, para que você possa ressignificar sua vida, reconstruir a partir de personagens, como a Bel diz, como a Nath diz, que você vai se identificar, né? Porque na leitura você pode ser monge, você pode ser fada, você pode ser uma bruxa, você pode ser um rei, uma rainha, você pode ser o que você quiser. Né? Através da literatura você pode tudo. Então, muito obrigado.
né? Pode falar, por favor. Livraria é um parque de diversões ainda inexplorado por muitos. E em Monlevade tem a República Literária, que é uma livraria que ele vai estar disponível aqui na República Literária também. E quem quiser autografado é só entrar em contato pelo direct comigo ou com a Natália, belaraújo.com ou Natália Araújo Psi. Aí Tá, tem... Natália e Bel, quero receber vocês duas aqui na livraria quando puderem, para a gente tomar um café. Eu vou tomar água porque eu não tomo café, mas a gente vai bater um bom papo. Vai ser uma alegria recebê-la aqui de novo, Bel. Né? Assim, que a gente possa sentar aqui, sentar ali do lado de fora, ali nas mesinhas, bater um bom papo, né? E falar mais de literatura, que é tão bom falar sobre isso, falar sobre livros, falar sobre literatura. Então, muito obrigado. O endereço aqui, Rua Padre Eustáquio, 2475, loja 6, no Padre Eustáquio, em Belo Horizonte. Telefone 31 97174 8773. Vou deixar também na descrição, quando eu gravar o vídeo aqui, deixar ele gravado aqui no perfil da página. Muito obrigado a todos e todas que nos acompanharam até agora. Adquiram o sonho, que é esse livro aqui. Deem de presente para as crianças, para o adulto, para a vovó, para o vovô, para a titia, para o titio, mas deem livro de presente. É o melhor presente para se dar e para se receber. Muito obrigado, Bel. Muito obrigado, Nath. Beijo grande. Que vocês tenham festas com muito amor, com muito afeto, com muito carinho, né, junto aos familiares, nesse momento que a gente está aí de isolamento, de pandemia, mas que o ano que vem seja um ano muito melhor, que a gente possa vislumbrar um ano muito melhor do que foi 2020, que apesar de tudo foi um ano maravilhoso. Obrigado, gente. Beijo. Tchau, tchau.